Na manhã de sábado, dia 8 de outubro de 2022, uma explosão provocou um grande incêndio na ponte que liga a Rússia até a península anexada da Crimeia, isso no país da Ucrânia. No início de sábado, isso fez parte da ligação de 12 milhas que foram ao mar, literalmente sendo destruída após vários bombardeios. Literalmente, a Ucrânia comemorou após esse incidente. A explosão na ponte da Crimeia foi um projeto premiado pelo presidente russo Vladimir Putin, que ameaça uma rota de abastecimento vital para as forças russas no sul da Ucrânia. As autoridades russas disseram que o tráfego será retomado no sábado. Os ucranianos comemoram. O governo diz que não tem nada envolvido da parte deles para essa autodestruição. Hoje, em Washington, foi mais uma vez vítima de ataque o presidente americano, dito por Vladimir Putin por estar envolvido como suposto ataque direto aos trens que levavam não só suprimento, mas também abastecimento de gás para os russos que estão em linha de batalha no país da Ucrânia. Um funcionário do governo ucraniano disse ao The Washington Post que os serviços especiais do país estavam por trás do ataque, embora Kiev não tenha dito que era responsável, mesmo quando altos funcionários provocaram Moscou. O governo ucraniano tuitou, abre aspas, queimadura doente. Enquanto isso, o Kremlin nomeou o general Sergei Surovikin como o mais recente comandante na Ucrânia, anunciou o Ministério da Defesa no sábado. O Post havia relatado no dia anterior que não estava claro quem estava liderando a invasão na Ucrânia, isso dito pelos russos após vários meses de tumulto no topo das fileiras militares. Explosão na ponte da Crimeia volta mais uma vez a trazer uma grande noção da realidade da guerra. Um caminhão explodiu na entrada da ponte, isso dizia os cartazes na Ucrânia, incendiando tanques de combustíveis enquanto um trem atravessava, de acordo com o órgão político russo, que também disse que pelo menos 3 pessoas morreram. A causa da explosão não foi imediatamente esclarecida. As fotos mostraram uma espessa nuvem de fumaça subindo do cruzamento de quase 4 bilhões de dólares, também conhecido como Kerch Bridge, que Putin inaugurou pessoalmente em 2018, dirigindo um caminhão. Abre aspas. A parte não danificada da ponte foi retomada por carros e ônibus viajando em uma pista, disse o Ministério dos Transportes da Rússia no Telegram. O serviço de trem da ponte foi retomado no sábado à noite, no dia 8 ainda de outubro, disse a transportadora russa Grand Service Express no Telegram. Espera-se que 2 balsas de carro com capacidade total de até 50 trens rodoviários comece a operar no final da manhã de domingo, anunciou o Ministério dos Transportes da Rússia no Telegram. A agência de transporte disse que mais balsas estão programadas para operar nos próximos dias. As autoridades em Kiev comemoram a explosão, mas não chegaram a reivindicar a responsabilidade por elas. O site de notícias Ucranistas pra Vida informou primeiro que a explosão foi obra do Serviço de Segurança SBU da Ucrânia, citando um agente da lei não identificado. Um conselheiro do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, descreveu isso como o começo, enquanto o parlamento ucraniano escreveu, abre aspas, a Crimeia, muito tempo estou sem te ver. O chefe do Serviço Postal da Ucrânia, Igor Zelensky, anunciou o lançamento de um selo intitulado, abre aspas, Crimea Bridge Done. Com a ponte danificada, Putin ordenou que uma comissão do governo investigasse
o acidente na ponte da Crimeia e estava recebendo atualizações das autoridades 24 horas, disse ele. Disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Putin tem ciência de todos os acontecimentos. Ele também disse que, abre aspas, não há previsões sobre o momento da reconstrução, fecha aspas, da ponte em que serve ferrovias e veículos. Um funcionário da Crimeia disse que os arcos navegáveis da ponte não foram danificados. O vice-primeiro-ministro Marat Kaulistis pediu às pessoas que reduzissem o uso da ponte. Alguns legisladores russos adotaram um tom mais irritado e urgente. O deputado de Duma, Leonid Slutsky, disse que, abre aspas, não há dúvida de que Kiev está por trás de toda essa explosão, e o deputado Dumag Oleg Morozov chamou de uma declaração de guerra sem regras. Enquanto isso, Alexandre Cortes, correspondente militar de um jornal pró-governo, escreveu, abre aspas, a coisa mais estúpida a se fazer agora é começar a tranquilizar o país. Já vamos brigar com mais raiva para valer, fecha aspas. As autoridades da Crimeia disseram ter comida e combustível suficiente na península, que o Kremlin anexou em 2014 após um referendo contestado, ou seja, rememorizando que em 2014 a Crimeia foi tomada pela Rússia. Eles pediram às pessoas que não comprassem em pânico e buscarem tranquilizador os moradores de que agora existe um corredor terrestre para a Rússia, através das faixas do sudeste a leste da Ucrânia, que as forças russas capturaram e alegaram anexar. Sergei Akhiovsky, líder da Crimeia, apoiador pela Rússia, pediu no Telegram que os hotéis permitissem aos turistas estender suas acomodações que o governo financiaria. Principais desenvolvimentos voltam aos cartazes na Ucrânia. Enquanto isso, Surovikin foi designado como principal comandante das tropas do Kremlin na Ucrânia, anunciou o Ministério de Defesa russo no sábado pela manhã do dia 8. Esta é a primeira vez que a Rússia anuncia oficialmente um líder do esforço general para assumir o controle da Ucrânia. Uma invasão que recentemente começou em fevereiro e logo ele é o mais recente a assumir o comando no que tem sido uma mudança de meses de líderes militares russos na Ucrânia. Lembrando que a Ucrânia já perdeu mais de 46 generais que não só foram tirados, ou também mortos, ou que foram abandonados por suas tropas no país da Ucrânia. A usina nuclear de Zerapatovsk teve que depender de geradores que emergência depois que bombardeios russos interromperam seu fornecimento de energia. Disse isso a empresa estatal ucraniana Energoatom no início de sábado. A Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, descreveu a segurança no local, a maior usina nuclear da Europa, como precária. A União Europeia disse que a apreensão da usina pela Rússia era ilegal e legalmente nula e sem efeito. Em uma declaração do chefe de política externa Josep Borrell, o bloco exigiu que a Rússia retirasse totalmente suas forças e equipamentos militares e devolvesse os controles da NPP ao seu legítimo proprietário, a Ucrânia. O bloco, que está considerado o pedido de adesão da Ucrânia, não reconheceu a anexação de 4 regiões ucranianas pelo Kremlin, incluindo Zaporizhia. As forças ucranianas retomaram quase 300 milhas quadradas no leste do país nesta semana, disse o presidente Zelensky em seu discurso noturno na sexta-feira, incluindo Luhansk, uma das 4 regiões ucranianas que a Rússia afirmou anexar.
As autoridades ucranianas dizem que estão exumando corpos de 2 cemitérios na cidade de Liman, que as tropas de Kiev acabaram de recapturar das forças russas na região de Donetsk. O governo nomeado pela Rússia em Kherson disse que planeja evacuar as famílias da região do sul da Ucrânia, que as tropas de Kiev estão lutando para recapturar. O Kirill Stekmovic, vice-chefe do governo, disse que os meios de comunicações russos seriam enviados para a Crimeia e para a região russa de Rostov durante o período difícil devido ao bombardeio ucraniano. O impacto global se torna mais uma vez o cartaz principal, não só na Ucrânia, como também no mundo. O diretor-geral da AIEA, Rafael Mariano Grossi, visitará Moscou na próxima semana, depois de se encontrar com Zelensky em Kiev na quinta-feira. A agência nuclear da ONU tentou negociar uma zona de tampão de instalações de Zaporizhzhia no sudeste da Ucrânia, que as forças russas ainda controlam. As autoridades norte-americanas enfatizaram não ver evidências de que a Rússia tenha tomado as medidas necessárias para usar seu arsenal nuclear e disseram na sexta-feira em Washington não ter motivos para mudar sua postura nuclear. O presidente Biden surpreendeu muitos quando disse na quinta-feira que as ameaças nucleares da Rússia representavam a mais séria perspectiva de um Armagedão em 60 anos. Liverpool sediará o Eurovision em 2023 em nome da Ucrânia, que venceu o concurso de música popular da Europa este ano, mas não fará o próximo show por causa da guerra. O Reino Unido terminou em segundo lugar na competição desse ano. Isso demonstra que todos estão cientes que a situação da Ucrânia é um alarme não só de uma guerra infame, de várias perdas, de uma democracia que tem sido derrubada desde o mês de fevereiro, mas também um alerta que podemos ter, sim, um ataque nuclear. Após a retirada do leste da Ucrânia, a polícia encontra dezenas de locais de tortura em pelo menos 5 províncias diferentes. As tropas russas deixaram os restos de um arquipélago de tortura em seu rastro, muitas vezes em prédios onde famílias moravam ou crianças brincavam, relata Louisa Laveluk. Abre aspas. Na sexta-feira, o investigador-chefe da província de Kharkiv, no Nordeste, Serhiy Bovinovi, disse que suas forças recuperaram 534 corpos de civis na província de Kharkiv, a maioria deles de uma vala comum na cidade de Izium, escrevia ela. Mais uma vez, a fala de Vladimir Putin vai de ladeira abaixo, porque de fato vários ucranianos não só perderam suas vidas, suas casas, deixaram o país, mas grande parte dos ucranianos estão em sua pátria, vivendo por ela, morrendo por ela, para que ela seja liberta das mãos de Vladimir Putin. E também Kiev é dito que eles não cumpriu o tratado que já se faz 30 anos, que a Ucrânia deveria dar o armamento nuclear para a Rússia e que ele jamais tomaria ou tentaria derrubar a sua democracia. Também é dito em vários cartazes, nós temos história, temos idioma, e o nosso idioma possui mais de 1000 anos, e a nossa história também. Nós não somos russos. De fato, a Rússia é que é ucraniana, porque um príncipe, literalmente ucraniano, o rei da Ucrânia, em um certo período da história, subiu até Moscou e tomou todos aquela província. E todos os homens ali passaram a também ter o idioma ucraniano. Então, mais uma vez dizendo, em Kiev teve alegria, lógico que também está em alarme, porque isso pode só se aumentar cada dia.